O negócio é o seguinte, vamos falar do que interessa. Você de casa sentada, sentadão aí no sofá esperando, né? A gente falar tudo sobre bonsai. Gente, que é uma técnica milenar. Mas antes, a gente vai assistir, tem cada bonsai lindo aqui no estúdio, você vai se apaixonar. Antes, a gente vai assistir uma matéria para entender melhor a respeito do bonsai. Vamos ver. Diferente do que a maioria das pessoas imaginam, a origem do bonsai é chinesa e não japonesa. Mas foram os japoneses que aprimoraram a técnica, incluindo o bonsai em sua cultura como arte e objeto de culto e meditação. Nós estamos num hotel e hospital de bonsai. A Josiane trabalha aqui. E antes de mais nada, para você aí de casa entender um pouquinho melhor, o bonsai, Josiane, não é uma árvore, mas sim uma técnica de cultivo? Isso, é uma técnica de cultivo, ou seja, qualquer planta dá para fazer bonsai, desde que seja plantado em vasos pequenos, né? E a pessoa vai cultivando, ela vai criando uma certa idade, né? Dentro do vaso pequeno. São árvores em miniatura, é isso? Isso, árvore em miniatura. Por exemplo, aqui do nosso lado nós temos vários bonsais, certo? Tem um maior, um menor. Quantos anos, por exemplo, tem esse bonsai aqui, esse aqui que eu estou mexendo? Esse aqui está na faixa de 25 anos. Pelo tronco é uns 25 anos. Quanto tempo dura um bonsai? Olha, desde que você tenha cuidado, dura a vida inteira, vai passando de geração a geração. Aqui funciona como hotel de bonsai. O que seria um hotel para as plantas cultivadas com a técnica do bonsai? Olha, um hotel é que os clientes vão viajar, então trazem para a gente estar cuidando. Não tem ninguém para estar regando, cuidando, então eles trazem e a gente faz esse serviço de hotel. Funciona também como um hospital de bonsai? Isso, um hospital de bonsai. O cliente traz o bonsai debilitado para a gente estar recuperando. Quanto tempo, em média, um bonsai permanece aqui no hospital? Olha, dependendo do caso, uns 3 meses. Ou seja, no mínimo já é bastante tempo. Em média, 90 dias, um pouco menos ou um pouco mais? Não, 90 dias. Quanto custa em média um bonsai? Esse aqui, porém, ele é pequeno, mas é caro, 490. É um chimpaco. Então este bonsai aqui custa a bagatela de 30 mil reais? É um pinheiro negro, né? Que ele é raro aqui no Brasil e tá na faixa de 30 mil reais. Quantos anos ele já tem? Ele tem 88 anos. E pode durar eternamente? Pode durar eternamente. Lindo demais, não? Até acalmou, com certeza. Deixa eu conversar com o Márcio Augusto de Azevedo, que é engenheiro, é professor. Parabéns pelo dia de hoje, né? Professor e cultivador de bonsai. Muito bem-vindo. Ô, Márcio, que interessante, né? Quer dizer, então, que é uma arte... Começou na China, mas os japoneses, pelo que até aprendi agora no VT, aprimoraram. Sim. E na minha cabeça eu não imaginava que o bonsai, então, na verdade, não é que existem árvores que nunca vão crescer. Elas não crescem porque é uma técnica de cultivo. Exatamente. É isso. Quer dizer, a poda constante é que torna o bonsai pequenininho. Então, por exemplo, qualquer árvore pode se transformar num bonsai. Pode. É isso? É importante que diga que, assim, não é qualquer planta, é qualquer árvore, porque ela precisa precisa ter o tronco lenhoso. Porque a figura do bonsai é a figura de uma miniatura de árvore. O que é o tronco lenhoso? É o tronco em forma de madeira seca, né? É isso? Então ela fica... O objetivo estético do bonsai é que ele tenha a forma de uma árvore em miniatura. E ela não vai crescer, por exemplo, mais do que isso? Não, ela cresce, mas a gente tem que dominar esse crescimento através de poda. Aliás, ele vai ensinar, gente, ele vai ensinar daqui a pouco aqui como é que a gente pode transformar uma árvore num bonsai. Que significa exatamente. árvore pequena em japonês, tem um ideograma. Na verdade, a palavra bonsai, ela é um verbo.
É gozado isso, porque a gente está podando a árvore e a gente está bonsai. Bonsai significa árvore e vaso, quer dizer, significa cultivar árvores em vaso. Árvores em vasos. Agora elas são lindas demais. Vamos contar quais são as espécies que você trouxe? Eu trouxe essa daqui, é uma ceriça, uma planta bem comum no Brasil também, apesar que a maioria das plantas que eu tenho aqui são importadas. Ceriça tem no Brasil, é uma planta que precisa 2 horas de sol. Isso é muito importante. Então, até chegar nesse ponto, o sol, né? Porque eu li até no meu apoio, todo bonsai necessita, então, ficar numa área externa da casa. Externa. Na verdade, o bonsai são 5 cuidados fáceis com o bonsai, a gente vai falar sobre isso. O principal, para quem quer ter um bonsai, é saber quanto que aquela árvore precisa de sol. Então a pessoa não pode chegar num caminhãozinho na rua e falar, eu quero esse e levar para casa. Tem diferença de uma árvore para outra? Tem diferença. Então, por exemplo, eu moro vamos supor, eu moro em apartamento, tenho 2 horas de sol, eu tenho que escolher uma espécie de árvore que necessite de 2 horas de sol. Eu não posso levar para um apartamento um pinheiro que precisa 6 ou 8 horas de sol. Mas aí, Márcio, por exemplo, assim, né? Uma que precise de 2 horas de sol. Tá. Eu deixo numa varanda ou num quintal que bate o sol. Depois eu recolho? Não precisa recolher. Não precisa. Quanto mais externo para o bonsai, melhor. Melhor. Então, mesmo assim, se você tiver uma sacada, o lugar do bonsai é na sacada. É na sacada. Bom, e se eu quiser enfeitar minha casa, né? Lógico, eu tenho um bonsai, ele é bonitinho, quero levar para dentro de casa. Então eu posso fazer isso ou à noite, ou um dia por semana, num sábado. Mas a gente tem que entender que o sol dá energia para a planta. Então, sem essa energia do sol, ele não consegue viver. Tá. Então, temos que ter esse respeito pelo bonsai. Essa, então, precisa de 2 horas. 2 horas de sol, Qual que é a idade dessa árvore? É uns 20 anos, mais ou menos. 20 anos. Mais ou menos. Perfeito. Essa aqui do meio? Essa é um junípero. O junípero já precisa um pouquinho mais de sol. Você vê que, assim, isso depende muito da origem da planta. Às vezes, a planta, ela vem do alto das montanhas, quer dizer, ela está acostumada com sol forte, né? Então, 4, 5, 6 horas de sol para ele tá bom. Mas, por exemplo, quando eu for comprar um bonsai, vem tudo isso escrito, especificado? Tem que ter? Tem que ter. Então, esse, assim, é o problema normalmente que o brasileiro enfrenta, que são poucas lojas especializadas em bonsai. E a pessoa que vende bonsai, ela é obrigada a esclarecer para quantas horas de sol a planta vai precisar. E tem que deixar lá. Tem que deixar. O importante também salientar é que a árvore não muda. O junípero bonsai é o mesmo junípero da natureza. Então, se a pessoa comprou um junípero e quer mais informação sobre o junípero, ela pode entrar na internet e digitar junípero, que ela vai ter um monte de informação. A informação da árvore grande serve para o bonsai também. Essas 2 outras lindas aqui, quais são? Então, essa daqui, esse é um louro petalo. Louro petalo? Ele é bem bacana, tem essa cor meio bordô, né? E a florzinha também é meio rosada, é bem bonitinha, ela enche dessa flor. E aquele é o ficus. O ficus é uma das espécies mais comuns que tem. O ficus! Quanto tempo de sol? Esse aí, 2 horas de sol já tá bom. Gente, mas lindo demais. Ele é muito... Agora, no caso de regação, né? Eu tenho que regar todos os dias o bonsai? Como é que todos os dias. Então, assim, esses 5 cuidados, né? Primeiro, cuidar da insolação e o segundo cuidado mais importante é a rega, né? E não é difícil. Porque você tem que regar todos os dias. Todos os dias. Então, assim, bonsai é muito ligado à disciplina, né? Todo mundo ouve falar isso. Então, não adianta eu ter um bonsai 40 anos e depois deixar ele 3 dias sem água que ele vai morrer. Então, é todo dia até o final da sua vida você precisa regar. Você acha até que é uma árvore mais sensível do que outras? Não é a questão da árvore ser sensível. O problema é o ambiente que ela está. Ela tá confinada num espaço muito pequeno. Então, o que aquela terra consegue absorver de água é muito pouco. Então, em 2 dias, a terra que está dentro daquele vasinho pequeno, ela evapora. Então, é isso que a gente não pode deixar, né? No que caso, ela evapore Márcio, como é que eu faço para regar? Eu rego somente a terra, posso regar também as folhinhas? Olha, normalmente pode regar as folhas, né? O bonsai, como a gente estava falando, é uma árvore. E a árvore, na natureza, toma chuva direto. Exatamente. Então, assim, é ótimo que se regue, porque a gente limpa as folhas do bonsai. Então, é bom que regue por cima. Mas essa rega por cima pode ser diária? Olha, o que eu recomendo diário é a terra. A terra. A terra. Então, quando for regar por toda a volta do vasinho,
né? Regando de um lado, do outro. E uma vez por semana você rega a parte aérea, que são as folhas do bonsai, para limpar as folhas, né? E ela tá bem molhadinha, tá bem úmida. É verdade que tem, se bem que aqui os vasos são menores, né? Mas que a gente tem que parar de regar quando a terra já estiver úmida. É isso mesmo? Procede? Olha, procede, mas assim, o que a gente precisa entender é que a terra do bonsai, ela tem uma terra especial, que é uma terra rica em areia, porque, na verdade, as árvores, no geral, não gostam da terra muito empapada. Então, ela já vai drenar bastante. Então, o importante é a gente regar todo dia mesmo. Deixa a água sair, não tem excesso de água para bonsai, se ele tiver num solo apropriado. Olha, são tantas lindas que eu tô assim, quer que eu aí, tia, você quer que... Vamos mostrar, vem cá, vamos fugir, vamos passar. Vem cá, Márcio, vamos passear. Tá. Eu tô vendo Tinha aqui. Gente, olha isso, que coisa rica, linda. Essa é bem bacana, né? Márcio, como chama? Caliandra. Caliandra. Caliandra é muito comum no Brasil, é um arbusto e ele produz essas flores assim em todo o período de calor. Então, acabou a flor, ela murcha um pouquinho, você já limpa a planta, depois de 15 dias ela já está florescendo de novo. Uma planta muito interessante para bonsai, porque ela é muito ornamental, né? Quanto tempo de exposição ao sol? 4 horas. 4 horas. 4 horas. Lembrando que esse tempo não é muito exato. Você pode exagerar sempre para mais, né? É o tempo mínimo de exposição ao sol, né? Olha essa aqui também toda florida. Essa eu trouxe para mostrar uma curiosidade. Que, infelizmente, o clima do planeta está mudando muito, infelizmente. Então, a azaleia é uma planta que floresce no inverno e ela está florescendo na primavera. Então, aqui, você vê como a natureza, ela mostra que está tendo alguma alteração no clima mesmo, azaleia só de inverno? Normalmente, sim. Você sabe que eu tenho visto por aí muitas azaleias florescendo em outras épocas, ô Márcio? Então, esse ano está muito complicado, entendeu? Tem azaleia que está florescendo agora e agora não é a época de florescer. Ela vai gastar muita energia na época errada. É mesmo? Não e tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quer dizer, eu até retiro muitas das flores. Eu trouxe essa porque estava bastante florida para mostrar o que está acontecendo um pouco com o clima, que é sempre bom falar um pouquinho, né? Mas, assim, tirar as flores também você dá um alívio para a planta, né? Porque ela está grávida com essas flores. Mesmo que a flor esteja assim, bonita desse jeito? Dá dó, mas... não, é mesmo. Deixa umas 3 flores, E ela não floresceu, então, no inverno? Não foi florescer agora na primavera? Foi. Agora eu vou aproveitar que você está aqui e vou te pedir umas dicas. Tá. Em casa eu tenho uma grandona num vaso. Alguns galhos estão queimados. Retira. Por quê? Retira os galhos queimados. Às vezes é natural da planta secar algum galinho. Ou o clima está muito seco, a gente não regou adequadamente. Então, assim, tudo que seca na planta, você deve tirar. Tem que tirar. Porque não está mais vivo. Então, você pode tirar. Gente, eu não imaginei o seguinte. Bonsai com fruta. Ó aqui. Que linda! E eu trouxe um monte com fruta, viu? Com frutinha? Quer dizer que dá fruta normal, dá. Fruta que eu posso comer. Dá. Nós temos uma cerejeira, jabuticabeira, uma pitanga, tem a romã. Não acredito. Essa aqui é romã. Passarinho vem e come aqui? Come. Eles adoram, né? Romã, pitangueira. Come. Jabuticabeira também fica com pouco tempo. Ai, que coisa mais... Olha quantas que tem aqui. Antes da gente passar para nossa prática, né, Márcio? Sim. Vamos passar aqui, pegar mais dicas. Quer falar geral dos bonsais? Essa primeira aqui, olha, Cláudia, essa daqui é um pinheiro. É uma das plantas mais tradicionais como bonsai. O pinheiro, ele tem a folha em forma de agulha, né? Que é justamente para a neve passar quando cai em cima. Então, assim, a gente vê muito desse tipo de bonsai, as pessoas pedindo, eu quero um pinheiro, eu quero um pinheiro. É bom falar que o pinheiro é uma árvore que precisa muito sol. Então, são 8 horas de sol por dia, é sol pleno mesmo. E mesmo, quer dizer, o pinheiro, mesmo sendo uma árvore típica de inverno, a pessoa pode ficar com ela no verão tranquilamente? Pode até para um estado quente, por exemplo? Não. Não? Eu acho que o limite para ter um pinheiro negro, que é o caso desse aí, é São Paulo. São Paulo? Até São Paulo? Até São Paulo. Rio de Janeiro eu já não vendo pinheiro. Porque ele não aguenta o calor. Ele é uma planta... Ele pode ficar no sol, mas ele não aguenta aquele calor excessivo, é isso? Só imaginar que no inverno ele tem neve e aqui a gente não tem, né? Quais bonsais seriam específicos para regiões de muito calor, Márcio? Olha, são de espécies tropicais. Esses são interessantes a gente ter. A gente mostrou o ficus, a ceriça, o ligustrum, que é aquela espécie ali da ponta,
né? A piracanta que está com flor e frutinho, Ai, que é aquela que da ponta ali também. Essas aguentam bem um calorzão. Aguentam muito calor. No geral, todas aguentam, viu? Só os pinheiros e as coníferas que eu não aconselho para clima... Que são mais de regiões um pouco mais frias. Ou tropicais, né? Até temperado o pinheiro aguenta um pouquinho. Olha que sim. linda. Essa aqui... Essa é uma jabuticabeira. É jabuticabeira. Tá com frutinho ali, ó. Que coisa bem mais baixo ali o frutinho. querida. E é interessante, você fala, meu Deus, a raiz da jabuticabeira ela é uma raizona grande, né? Você vê Aqui como no caso, porque você restringiu a área dela de crescimento. Exatamente, ela cresceu como bonsai, você pode ver que ela é mais grossa e ela é mais velha. É um bonsai um pouco mais valioso porque ele está sendo cultivado há um certo tempo como bonsai. O bonsai, ele não fica com cara de mini árvore sozinho, a gente tem que podar e cultivar por anos. É realmente uma técnica de paciência. Ô, Márcio, por que alguns bonsais são extremamente caros? Justamente por isso, é muito tempo de cultivo. É isso? Eu tenho um pinheiro que mostrou na reportagem, inclusive, que é um pinheiro negro que ele tem aproximadamente uns 60 anos. Eu comprei de um colecionador. Então, ele plantou esse bonsai. Eu comprei dele, ele estava com 50, 55 anos o bonsai. Na verdade, ele comprou, até a parte que você vai ensinar agora, ele comprou o quê? A muda? A muda. Ele comprou a muda e foi transformando a muda em bonsai. Essa muda, se eu tivesse em casa colocado num vaso maior ou plantado na terra, ia virar uma árvore grande. Vira uma árvore. Qualquer bonsai. Você vai ensinar agora, vou transplantá-la no caso, vou replantar essa árvore num vaso menor? Sim. É isso que vai fazer com que minha árvore se torne um bonsai. Não só o vaso, como a parte aérea também. Existem algumas técnicas de modelagem que tornam a árvore, o bonsai ou a muda mais parecida com uma árvore. Então a gente precisa também estudar um pouquinho o formato das árvores na natureza para transportar esse formato para o bonsai. Então olhar o formato na natureza das árvores é um curso de bonsai. É fundamental também, né? Saber como é que é a forminha das árvores. Perfeito. Né? Você vai dar uma aula aqui? Vou. Pra gente aprender a fazer um bonsai? Então assim, existem algumas técnicas que são até relativamente modernas, né? Antigamente eles usavam muito de você pendurar uma pedrinha no galho do bonsai para que ele abaixasse o galinho. Deixa eu mostrar aqui. Então assim, por exemplo, uma das técnicas... Fica à vontade aqui, viu? Desculpa. Assim, o que eles faziam antes, eles penduravam um peso para abaixar um galho. Então assim, por que abaixar um galho, né, de uma muda? Justamente para ela parecer ser mais velha. Ela pode ter 3 anos, mas se eu olhar esse bonsai de longe e imaginar que ele tem 200 anos, a minha função, a função estética já está cumprida. Certo. Então, assim, as árvores, elas crescem para cima. Aqui ela está toda crescida para cima. Então, eu preciso corrigir esse crescimento para cima, abaixando os galhos. Então, uma das técnicas é essa de pendurar a pedrinha, né? E aí você abaixa o galinho, deixa o galinho por um certo tempo, no caso da jabuticabeira, uns 2 meses, né? Cada árvore tem seu tempo, isso é curioso também. Deixa aqui 2 meses, a casca engrossa e ela vai ficar nessa posição. Então é interessante que a casca engrossa e fica na posição... Que coisa, hein, Márcio? É uma escultura. Eu vejo que você fica até no êxtase. É que eu gosto muito disso. Deixa eu passar para vocês em casa rapidamente os materiais que a gente vai precisar para fazer um bonsai. Aqui no caso, jabuticabeira, arame de alumínio, um vaso, pequeno, óbvio, né? Tesoura, alicate, areia, condicionador de solo e adubo. Aí, conforme você for montando, eu queria que você fosse explicando o que são e tudo, tá? Tá joia. São esses os materiais, então, não pulei nada não, né? Não, tá tudo certinho. Preparado, Márcio? Preparado. Olha, então vamos fazer o seguinte, olha. Essa é uma planta, eu vou dar um exemplo para que as pessoas entendam, de abaixar o galinho. Para saber como é que abaixa o galinho com o arame. Tá. É bom que se diga também que esses materiais específicos são mais para gente que está assim, usando o bonsai como um hobby. Não precisa ter uma tesoura tão incrementada como essa. Pode ter um alicate comum e uma tesoura comum, não tem problema.
tá? Então eu vou pegar um arame de alumínio. O arame de alumínio ou de cobre você pode usar, não tem problema. É que o cobre é um pouquinho mais duro. O alumínio ele é mais flexível, então é bom de mexer. Inclusive, para as mãos mais delicadas das mulheres, é legal que seja o de alumínio. De alumínio, perfeito. É bacana. O que a gente precisa pegar é um arame de alumínio grosso o suficiente ou com força suficiente que abaixe esse galho. Eu quero abaixar um galinho, então eu preciso dar força para abaixar. Não adianta eu pegar um arame muito fininho, tá? Que ele não vai ter força, para abaixar aquele galho. Então eu vou pegar já um arame para ensinar como modelo. Ó. Vou cortar um pedacinho. E assim, a árvore, a partir do momento que eu a coloquei num vaso, ela vai morar lá pro resto da vida? Ou tem que mudar? Olha, o que eu recomendo é o seguinte, enquanto a planta for nova, você pode deixar num vaso grande, porque ela vai ficar mais confortável. Então, assim, vaso de bonsai, que a gente viu que são os vasinhos bem fininhos, só quando o tronco já está grosso. Então, para quem vai começar, eu recomendo que deixe, até vai gastar menos. Deixa num vaso mais fundo mesmo, que ele vai ter mais terra e a planta vai conseguir crescer com mais velocidade. Perfeito. Isso eu acho importante. Então, aqui, por exemplo, eu vou tirar alguns galhos, eu vou podar alguns galhos, porque eu vou dar prioridade para esse galho aqui, ó. E você vê que já tem um outro galinho vizinho aqui, ó, que eu vou tirar, ó. Vou cortar esse galho aqui, ó. Eu venho com o alicate e podo, ó. Pronto. Tá? Tirar esse aqui que tá sequinho também. Você usa a técnica de lua para cortar, para podar? Não precisa. Época do ano, primavera, verão? Isso sempre tem. Sempre consultar um guia de cuidados daquela planta. Então, a jabuticabeira é uma planta que você pode modelar em épocas de calor. O pinheiro já não. Então, agora é época da gente fazer esse tipo de modelagem. Então, eu coloco o arame aqui, ó, na forquilha do galinho, tá? E vou dar 2 voltinhas para escorar esse arame, ó. Veja se está dando para focalizar bem, Perfeito, tá pelo ó. monitor, tá vendo? Isso, joia. Ó, então o arame aqui está escorado. Então, eu posso mexer aqui o arame, olha, que ela não vai mexer aqui, ó. Então, ele está bem escoradinho. Aí, eu começo a dar voltas no galho, delicadamente, gente, não é para ter pressa. Isso aqui é um treinamento de paciência mesmo. Controla a ansiedade. Controle a sua ansiedade. Tem muita gente que faz curso comigo e que fala assim, eu preciso fazer bonsai para me desestressar. A primeira lição é nunca mexa num bonsai se você está estressado. Porque você vai quebrar o galho, entendeu? Você vai chegar com muita força além do que precisa. Olha, gente, como o galho vai ficar mais baixinho, ó. Ó, já ficou, né? Ó. Tá? Então eu quero ele nessa posição, ó. Corto o excesso de arame. Não sofre não, né? Não sofre. O importante é dizer o seguinte, que a gente precisa tirar esse arame antes que a planta engrosse muito e marque o galinho. O que não pode acontecer é uma escultura que a gente está montando de uma árvore gigante, pequenininha, né? De uma forma pequenininha, com marcas de arame. Não vai ficar elegante. E como é que eu sei o tempo certo? Cada árvore tem um... Cada árvore tem no guia de cuidados, o arame deve permanecer 2 meses. Mas mesmo assim, se antes do arame, antes desses 2 meses, eu verificar que está marcando o galho, eu posso ir lá e tirar. Não tem problema nenhum. Certo. Eu vou podar com a tesoura também, que ele está muito compridinho. Então eu vou podar os galinhos para que eles fiquem curtos. Por que curtos? Ele é uma miniatura, gente. A gente não é para deixar nada compridinho, ó. Então vocês vão ver que esse patamar aqui é um patamar de um primeiro galho que eu quero para minha árvore. Um galho bonito e grande para o futuro. Esse é o primeiro passo. É eu definir numa muda qual os galhos que vão ficar eternamente na planta, até ela morrer. Nossa, tem que ter um olho clínico bom, Tem que ter um apurado, pouquinho. hein? Então, precisa estudar a planta antes de fazer isso, né? E a mesma coisa, do mesmo jeito que eu fiz aqui com arame, eu posso fazer nos outros galinhos. Quais seriam os outros, por exemplo? Eu posso que usar você faria? esse aqui, ó. Eu posso usar esse aqui, trazer aqui para o fundo. Então, eu posso fazer uma outra modelagem. Ô, Márcio, aí no caso, essa modelagem, você falou, olha, vai ficar esse arame aqui em média por 2 meses. Sim. Depois de 2 meses, eu não preciso mais repetir o processo. Olha, você pode repetir o processo uma vez por ano. Você pode aramar uma vez por ano, se for o caso. Mas assim, a partir do momento, por exemplo, daqui a 2 meses, quando você retirar o arame, esse galho já vai estar na posição certa.
Então, o resto da planta que talvez precise ser modelada de novo. Essa eu não vou precisar mais modelar? Não, normalmente não, porque ela já vai engrossar e vai ficar na posição que eu planejei. A não então ser que eu queira mudar meu plano inicial. O ideal é ir com calma, não sair modelando todos os galhos, até porque a pessoa vai perceber. A não ser que você tenha experiência. Entendi. Se você tiver experiência, aí tudo bem. Olha, você pode ver que aqui nós temos outro galinho que a gente pode abaixar. Esse galinho também a gente pode abaixar um pouquinho. Então, depende do tempo. Eu não sei se a gente tem muito tempo aqui, mas a gente pode, de repente, mexer. Não, a gente já vai passar para o próximo passo. Então, vamos. Então, assim, o que eu quero mostrar é que o arame pode ser feito nos outros galinhos também. E, por último, é só mostrar que a planta tem que estar pequenininha, ó, gente. Não deixar ela crescer muito pro alto, ó. Ó, já vou diminuir bastante a altura dela, ó. Você fala, puxa, não está judiando da planta? Não está judiando da planta. Eu tenho um pouco de pena, mas eu vou perguntar e vai achar que eu sou doida. Não é. Sabe, isso é natural, a gente ter pena porque acha que está machucando a planta. A planta não tem sistema nervoso. Essa é uma técnica milenar. Quer dizer, as pessoas já fazem isso há muito tempo. Um bonsai bacana é muito legal da gente ter dentro de casa, então precisa podar. Olha, até a gente para e pensa assim, né? Se fosse machucar tanto a planta, ela não ia mais nem dar frutos. Então, né? E não ia estar saudável como você vê os outros que estão bem saudáveis, né? Olha, gente, olha que bacana como ela já ganhou uma forma mais ou menos triangular. A forma triangular da copa é a forma que existe na natureza. Então, aquela ideia, minha árvore tem que ser redondinha, não é verdadeira. As árvores velhas têm forma triangular. Puxa, então esse galho que eu abaixei aqui vai fazer a base do triângulo, ó. Vai ficar bacana. Tá? Então isso aqui cheio, é só a gente imaginar. Isso aqui cheio vai fechar o nosso triângulo aqui, ó. E aí ela vai ficar bonita. Perfeito. Tá bom? Eu vou fazer um outro passo que é muito interessante de colocar essa planta num vaso de bonsai. Vamos lá. Tá legal? Tá. Para isso, é necessário que a gente tenha tudo à mão antes de trocar a terra. Não adianta a gente se empolgar, ser estressado e ir lá e começar a tirar a terra, se a gente nem preparou o solo do bonsai ainda. Porque você diz que o solo é diferente, né? O solo. Mais areia, isso, exatamente. Então, eu trouxe aqui, olha, 2 tipos de solo, que a gente vai fazer uma mistura aqui. Eu vou fazer um pouquinho de sujeira. Mas à vontade, Márcio. Vamos lá. Então, assim, olha, 2 tipos de solo. O adubo, na verdade, não entra nessa fase, tá? O adubo, a gente pode falar ele um pouquinho depois. Tá. Esse aqui é um condicionador de solo, ou seja, é um solo de matéria orgânica que é encontrado em lojas especializadas. Mas vem com esse nome, condicionador de solo. Tá? Então, este é uma parte importante da planta, porque esse é um material que a gente chama que vai reter a água. Então, quando você regar, esse material vai ser o principal que vai segurar a água no vaso. Perfeito. Tá? E esse é o contrário, é o material drenante, que é a areia. Areia normal? Na verdade é um pedrisco, mas pode usar areia de obra, não tem problema. Pode usar? Pode usar areia grossa de obra. Ela é bem grossinha, gente, olha, é bem grossinha mesmo, não é aquela areia muito fininha, não. Não, você vê que a água aqui, se a gente colocar e tiver um furo embaixo, ela vai sair rapidinho. Então o bonsai não gosta de terra muito empapada. Certo. Mas precisa regar todos os dias, não pode esquecer disso, tá? Olha, cada árvore gosta de um pouquinho dessa e um pouquinho dessa. Quanto desce e quanto dessa? Quanto? Ler no guia de cuidados. Tem essa variação. Tem essa variação. A jabuticabeira é uma exceção. Ela adora matéria orgânica. Normalmente, 99% dos bonsai, metade no mínimo é areia. Olha, metade no mínimo. No mínimo, metade. Só para ter ideia, o pinheiro, 90% é areia. E 10% é o condicionador de solo. Só isso. Você vê que pouquinho de água que ele gosta, porque é isso que vai segurar. E não é à toa realmente que até uma árvore de regiões mais frias. Mais frias e vivem no alto das montanhas, onde tem muita rocha. Tem toda então, a lógica. Ele quer a mesma coisa da onde ele é natural. Da espécie dele, exatamente. Então, no caso da jabuticabeira, eu vou colocar 2 partes dessa terra preta, tá? Que é o condicionador de solo. Que é o condicionador de solo e uma parte de areia, ó. Tá? Então, de novo, 2 partes da terra preta, tá? E uma parte de areia, ó. Isso vale para jabuticabeira. Pitangueira também. Pitangueira também, você pode colocar.
Romã não. Romã já gosta da terra um pouquinho mais arenosa. Mas as frutíferas, no geral, você pode usar metade de areia e metade de condicionador de solo. Tá. Como eu falei, a jabuticabeira é uma exceção. Ela é uma árvore que ela é origem do Pantanal. Então, durante o verão, ela está embaixo de água mesmo, né? Embaixo, do Pantanal, literalmente. não sabia. Então, ó, vou colocar um pouquinho... Deixa eu até mostrar que tem uma telinha aqui no fundo do vaso, olha. Que nós vamos colocar no fundo para que não saia pelos furos. Areia. Não, é que não saia a areia que a gente Poderia tá também colocando. fazer aquela caminha de pedras, aquelas pedras maiores? Olha, não precisa. Não precisa. Não precisa, porque o vasinho do bonsai já é muito pequenininho, né? Aí Como encher demais de coisa, né? Isso. Tá. Então, vamos lá. Vou colocar esse solo. Gente, é super facilzinho, quer ver? Nós vamos já tirar a planta daqui, vamos ver se ela tá solta. Não, espera um pouquinho. Oi, tadinha, não vai judiar dela, não. Não, ela vai ficar bem. E olha, é bacana que se diga que quem quer fazer isso aqui, tem muita matéria escrita, tem no meu site, tem na internet, transplantação. Então é uma coisa que as pessoas precisam se informar para fazer, não é para se aventurar, porque Agora, a planta pode então, sofrer ela pode mesmo. comprar um bonsai já com tamanho e em casa ter todos esses cuidados, até mesmo de um transplante do jeito que você está ensinando. Não vai comprar, como eu disse no começo, nada de comprar semente ou a mudinha, não, já compra no tamanho, Seria né, bacana, seria bacana. Você, professora, engenheiro, Sim. entende disso, mas quem está começando... Sim, apesar de que eu acho que não é difícil fazer isso. Ai, que cheiro bom de terra, Tá. não? Então, assim, nós vamos tirar... Gente, um engano, muita gente lava as raízes para plantar. Não precisa lavar raiz nenhuma. Quando você faz a troca do solo, também não precisa tirar todas as raízes. Essa é uma operação que, para qualquer planta invasada, a gente tem que fazer, que é a troca da terra. Então, olha, eu estou tirando um volume bom. A gente pode ver algumas raizinhas aqui já, ó, né? Que são raizinhas bem finas, né? E que são importantes. Essas raízes que vão tudo embora? Não, não tudo. A gente vai deixar um bloquinho, nem precisa tirar muito, ó. Essas raízes que aproveitaram, não dá para plantar na terra, se eu quiser, para virar uma árvore grande? Não nasce, não. Essa planta assim, não. Ó, já tem um pouquinho de terra. Ó, não precisa tirar muito, é só o suficiente para caber no vaso mesmo, ó. Então, eu vou pegar a tesoura e vou podar um pouquinho dessas raízes. Todo bonsai precisa dessa troca de terra. Tá? Isso vai depender, enquanto a periodicidade de troca de terra vai depender da espécie da árvore que a gente tem. A jabuticabeira, uma vez a cada 2 anos, já é o suficiente. Olha, gente... Para fazer esse transplante? É. A cada 2 anos tem que mudar de vaso? Tem que mudar e podar a raiz, porque a raiz, ela cresce dentro do vasinho. E vai ter uma hora que você só vai ter raiz dentro do vaso. Isso não pode acontecer. Então, aí eu teria que ir para um vaso um pouquinho maior? Não precisa, você tira como eu estou tirando, poda um pouquinho de raiz, deixa um bloquinho. Pode voltar para o mesmo e vaso? vai voltar para o vaso, olha, a planta não vai sofrer. Perfeito. Vou tirar um pouquinho a mais porque ela tá, o vasinho de bonsai é pequeno. A raiz, ela está embaixo da terra, é complicado para a gente observar. Tem que ter mesmo, tem que ler o manual, ver as especificações. Quando eu comprar um bonsai, eu tenho que ter uma fichinha, algum controle dizendo, olha, esse bonsai... troquei a terra em 2006, vou trocar de novo em 2008, entendeu? Por exemplo, né? Olha, já no vasinho de bonsai ele fica bacana. Tô fazendo um pouquinho rápido aqui pra gente agilizar. O resto, ó, a gente vai completar. A parte de adubação dele? Então, são 5 cuidados com o bonsai. O primeiro cuidado é a rega, segundo a insolação, o terceiro é a adubação. Então, existem adubos que são simples da gente usar, que é o caso da farinha de osso e torta de mamona. Isso a gente encontra em qualquer loja de jardinagem. Farinha de osso, torta de mamona. Tá? Esses dois são muito comuns. Então, quem não conhece de planta, se a sua planta, sempre adubar só plantas que estão sadias. Sempre. Não pode... Planta que está debilitada, a gente não aduba. Por quê? Porque é como... Eu vou dar um exemplo. O organismo da planta, se ela não está bacana, ela não está bem para comer. É que nem quando você vai fazer uma cirurgia no hospital, não vão te dar feijoada.
Vão te dar uma comidinha. Cuidar da doença e depois adubar. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Então, aí eu coloco farinha de osso junto com torta de mamona? Não, eu prefiro que varie um pouquinho. Um mês você coloca a farinha de osso e no outro mês você pode colocar a torta de mamona. Esse é uma adubação básica. Mas são 4 adubos, não é isso, Márcio? Isso. Quais são os outros 2? Eu trouxe outros que são comuns também, que é um adubo químico. Eu vou parar aqui, mas assim, eu vou explicar direitinho. Esse adubo é o adubo químico, tá? Que é encontrado também muito facilmente em lojas de jardinagem, tá? Que a gente pode usar, gente, sempre usar na dosagem recomendada pelo fabricante. A farinha de osso, tá? A torta de mamona e a galinácea, que é esterco de galinha. Ó, a pauta tá linda. Enquanto você se organiza, eu vou dar recadinhos. Tá joia. Vamos voltar pro nosso bonsai. Então, olha, vamos lembrar o adubo. Farinha de osso, mamona, aí tem um adubo químico e o outro... Você já tá sabendo da galinha, alguma coisa... Como é que o professor é bom. Quando o mestre é bom, o discípulo aprende. A outra, como é que chama da galinha? Galinácea, que na verdade... Galinácea, prima das galinhas. Na verdade é esterco de galinha curtido mesmo, né? Quer dizer, eu também compro nessas casas de jardinagem. Super fácil em caixinhas, tá? Então, assim, é importante que diga que são 5 cuidados e não tem uma química especial que deixa a árvore pequena. Então, rega, sol, adubação, a poda, como a gente fez, e a troca de terra. Então, o que eu queria falar um pouquinho mais é sobre a adubação. Porque é a adubação que vai deixar qualquer planta da sua casa bonita. Porque é o alimento da planta. Então, se a sua árvore, se a sua planta está saudável, use adubo. Quando eu devo usar o adubo? Então, o adubo é a alimentação da planta. Então, sempre lê no guia de cuidado se a sua planta, o que ela gosta mais de adubo. No geral, gente, eu vou ensinar uma receitinha só para a gente ter ideia. No geral, farinha de osso e torta de mamona, como eu havia dito, são adubos assim muito comuns e leves. Então, você pode adubar. Para um vaso desse tamanho, uma colher de sopa rasa. Então, o que a gente precisa medir é o vasinho. Você vê, é um vasinho, o vaso tem 20 centímetros. Então, você pega uma colher de sopa rasa e coloca no bonsai. É só colocar? É só colocar. Eu vou dar um exemplo, eu vou pegar na mão, mas é como se fosse uma colher aqui de sopa rasa, ó. Eu espalho por volta do vasinho, ó, e rego em seguida. Posso até misturar um pouquinho. É bom regar porque se bater um vento ele vai sair. Então, se você regar, esse é um tipo de adubo orgânico, então a planta está muito acostumada com isso na natureza, ele vai começar a absorver no mesmo dia. Então, é um adubo ótimo para deixar suas plantas saudáveis. Eu acho que é por aí. Ai, que coisa boa! Perfeito! Márcio mandou muito bem. Obrigado. Olha, eu vou passar um telefone de contato. Ele é o Márcio Augusto de Azevedo, engenheiro, professor e cultivador de bonsai, que é o 0 operadora 11 55460620. 55460620. Qual que é o site, hein? Bonsaicai.com.br. Bonsaicai com K. K-A-I.com.br. Olha que visual lindo! Dá uma olhada, gente. Ó.